Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que me assiste, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo e dê o seu like. Acompanhe comigo. Meu querido, hoje nós vamos trabalhar com o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Eu vou fazer a leitura, acompanhem comigo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus queridos, nós vivemos dias difíceis e dias de pandemia que geralmente nós acostumamos a ler alguns textos que nos levam ao fortalecimento para obter a vitória, para obter, quem sabe a cura para uma enfermidade. O texto paulino não retrata o que acabamos de mencionar, mas sim nos traz uma palavra de esperança. Então o texto não está dizendo sobre a questão de curas, sobre pandemias, sobre tristezas e outras situações. O que na realidade esse texto está nos dizendo é sobre esperança. E o nosso tema de hoje é esse: uma palavra de esperança para você. 3 verbos são importantes aqui no texto, e que, se eles forem praticados, a nossa alma ficará satisfeita, pois Deus é a nossa esperança. Vejamos, diz aí o primeiro verso de número 16: regozijai-vos sempre, regozijai-vos, ou alegre-se sempre. Uma alma que se deixa ser penalizada pelas vicissitudes da vida e que o foco é sempre a derrota, adoece mortalmente. Talvez você pergunte, mas como se alegrar em dias tão tristes? Dias que o pânico é evidente nas faces das pessoas. É aí que entra o cristianismo. Jesus faz toda a diferença. O termo alegrar-se, aí no texto, possui uma clara afinidade com a graça. Graça, amor imerecido, que perdoa, que nos torna alegres, sempre, em qualquer situação. Deus é a fonte de uma mente calma, composta de pensamentos bons, para que não fiquemos abatidos pela tristeza e pela ansiedade e também o medo. Ele pede que venhamos a repousar na providência dele. E como as dúvidas frequentemente se intrometem sobre se Deus se importa conosco ou não, o próprio texto prescreve o remédio, e esse remédio é a oração, pois pela oração nós descarregamos nossas ansiedades, por assim dizer,
para Deus. E Deus é aquele que nos acalma. Deus é aquele que tranquiliza o nosso coração. É assim que o rei Davi nos orienta. O Salmo 37, verso 5 diz assim, vou ler para você. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você buscar entregar toda a tua ansiedade, colocar diante de Deus todos os seus problemas, ele vai trabalhar no seu coração. E você vai começar a sentir-se bem mais alegre. Mas tem um outro verbo aí, o segundo, verso 17. Orai sem cessar. Orar sem cessar. A palavra de Deus não diz que você tem que orar 24 horas por dia. Isso seria impossível. A palavra de esperança para você é: saia da tristeza e de tudo aquilo que tem aprisionado o seu coração. Orai sem cessar. O que significa isso? Simplesmente o texto nos ensina que devemos manter a regularidade em nossa vida de oração. Não devemos permitir que nossa atitude e disposição para a oração sejam vacilantes. Paulo nos orienta a termos um diálogo constante com Deus. Conversar com Deus é saudável. Conversar com pessoas que só têm pensamentos negativos nos conduz para o desespero. Por isso, Paulo orienta: busquem a Deus, orem sem cessar, tenha uma vida de oração, tenha uma regularidade nesta conversa, nesse diálogo com Deus. E Deus vai de fato abençoar, tranquilizar o seu coração. É essa a palavra de esperança que nós encontramos no texto. Mas existe um terceiro verbo. Em tudo dai graças. É o verso 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É interessante a forma como Paulo constrói seu pensamento, nos trazendo uma palavra de esperança. Primeiro, ele diz que o crente deve ser sempre alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Somente aqueles que se achegam a Deus através da oração incessante realmente podem estar sempre alegres. Então, aquele que está sempre alegre e orando sem cessar, naturalmente irá dar graças em tudo. Tudo é tudo, nada menos do que isso. Esse tudo inclui não somente o conforto, o prazer, o bem-estar, a abundância, mas também inclui a aflição, a tribulação, a perseguição, a angústia e outras coisas. Talvez você diga: isso só pode ser brincadeira. Como eu vou dar graças a Deus pelas tragédias? Você precisa entender o texto. A palavra de esperança colocada aqui pelo apóstolo Paulo é dar graças. E dar graças está no sentido do reconhecimento seu de que Deus te fortalecerá quando as coisas ruins vierem sobre você e sobre a sua família. Dar graças é declarar que aconteça o que acontecer, Deus está no controle e Ele te conduzirá em triunfo no passar da tribulação. É você agradecendo a Deus pelo livramento que ocorrerá na hora da crise. Quer melhor palavra de esperança? Quantos
quantos livramentos Deus te deu e outros que você nem ficou sabendo. Mas a mão poderosa de Deus esteve sobre você, sobre a sua família. A vontade de Deus é que você o tenha como o Deus libertador. E essa declaração você faz constantemente tendo um diálogo com Ele. Essa é a palavra de esperança que o texto nos fala. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Quando nós estivermos praticando o texto, as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos temores, as nossas angústias vão desaparecer, porque Deus quer o melhor para a sua vida. Isso não significa que você não irá ter tribulações. Você terá, você passará por doenças e outras coisas mais. Mas Deus sempre estará com você. Quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado porque a Tua palavra nos garante que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ampara, que o Senhor nos livra das tribulações, das crises. E a Tua palavra também nos garante que mesmo se nós adentrarmos aos problemas, às tribulações, às angústias, o Senhor estará conosco. Da mesma forma como o Senhor esteve com os amigos de Daniel na fornalha. É o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem nos abençoa. E nós ficamos completamente seguros, porque a Tua palavra garante a Tua presença na nossa vida. Abençoa, ó Deus, a cada um que está assistindo esta simples meditação e que a alegria possa fazer parte da vida dele. Nós oramos em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e te proteja. Um forte abraço.